Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento odontológico dos pacientes com insuficiência renal crônica. A doença renal crônica atinge cerca de 1,2% da população, ou seja, 2 milhões de brasileiros têm doença renal crônica, o que demonstra a sua importância. Esses pacientes que têm insuficiência renal apresentam um alto índice de alterações sistêmicas. E a presença desses danos renais afeta tanto o diagnóstico quanto a conduta terapêutica, inclusive em procedimentos odontológicos, o que é muito importante que o cirurgião dentista reconheça. Então, para a gente entender um pouquinho melhor como a doença renal crônica interfere na terapêutica, é importantíssimo traçar algumas considerações sobre as funções renais. Então, os rins, como dito, são órgãos multifuncionais especializados. As suas funções são didaticamente divididas em duas, metabólicas e endócrinas. Dentre as funções metabólicas está o controle do balanço hídrico eletrolítico, pelo organismo, que vai dar pela regulação do volume dos fluidos corpóreos, ou seja, se os rins não estiverem funcionando, incha, além da excreção de resíduos metabólicos e drogas. E também o controle do pH. Então, nesse quesito é importantíssimo avaliar quais medicamentos podem ou não ser utilizados no paciente com doença renal crônica. Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, alguns analgésicos e anestésicos que têm metabolização a nível renal são contraindicados. Referente às funções endócrinas, o rim também tem várias funções. Uma delas é a produção da renina, que é responsável pela manutenção a longo prazo da pressão. Portanto, alterações renais podem resultar em hipertensão e todas as suas consequências que já conhecemos. Outro hormônio é a eritropoetina, responsável por induzir a produção de hemácias pela medula óssea. Então, se reduz a produção desse hormônio, resulta em anemia. Isso pode predispor o paciente a hemorragias em diferentes graus. Outro hormônio também que é ativado nos rins é a vitamina D. E ela é fator preponderante para a absorção de cálcio. Portanto, todos os pacientes que forem fazer procedimentos ósseos precisariam ter os níveis de vitamina D dosados para não ocorrer intercorrências. Quando os rins não estão funcionando adequadamente, o que é chamado de insuficiência renal crônica, nós vamos ter o quê? Uma síndrome metabólica, que se dá pelo declínio progressivo dos néfrons. Então, eles vão perdendo a capacidade de fazer as suas funções. Dentre as causas da insuficiência renal, as mais comuns, são a nefroesclerose secundária à hipertensão de longa duração, a nefropatia decorrente do diabetes, a pielonefrites, rins policísticos, doenças autoimunes e a intoxicação por uso de medicamentos, entre eles analgésicos, certo? E isso é muito mais comum em crianças. Acredita-se que a redução da massa renal inicialmente, os néfrons que estão remanescentes tornam-se hiperfiltrantes, uma questão de equilíbrio, hipertrofiam e vão sofrer alteração na superfície glomerular. E isso dificulta a membrana plasmática conseguir ver o que pode e o que não pode passar. Isso leva a uma vasodilatação. Então, todas essas alterações fazem com que haja a produção de fatores de crescimento, citocinas e hormônios. Esses processos acabam levando a uma proliferação renal, coagulação intraglomerular, proliferação de células imunitárias e aumento ali dos rins, Então, desta forma, se houver esse comprometimento da função renal com a diminuição da sua capacidade de filtração, vai com o tempo, diminuindo a sua capacidade de manter o equilíbrio. E isso leva à insuficiência. Então, lá na fase terminal da insuficiência renal, o paciente já não é mais capaz de fazer todas as suas funções e manter a vida. Então, na prática, essa insuficiência renal é identificada pelos sintomas clínicos e pela avaliação laboratorial.
Alguns testes são indicadores, então os principais testes laboratoriais são o nitrogênio ureico do sangue, chamado BUN, e a creatinina, tá? Que em caso de insuficiência tem a sua eliminação diminuída pelos rins, né? E o aumento do seu nível sérico. A elevação também, por outro lado, do nitrogênio ureico do sangue, né, que é chamado de azotemia, quando associada com sinais e sintomas clínicos adversos, vai ter ali, né, um resultante de uremia. Embora o cirurgião dentista não seja o responsável diretamente pelo tratamento dos pacientes com insuficiência renal crônica, né, nesses casos o protocolo será diferenciado para o tratamento odontológico, tendo em vista que as complicações sistêmicas apresentadas pelo paciente acabam gerando alterações bucais. Então vamos lá, né, falar um pouquinho sobre os cuidados odontológicos para esse paciente. Então eles têm que ter, um paciente que tem insuficiência renal, que requerem diálise, necessitam de algumas considerações especiais. Tá? Então antes do início do tratamento cirúrgico do paciente dialítico, deve ser feita uma avaliação médica nos últimos 3 meses e é o médico do paciente que precisa ser consultado para que possa informar adequadamente como que está a suficiência do controle metabólico desse paciente. Então, nesses casos, é indispensável conversar com o médico do paciente. O tratamento de diálise crônica requer a presença de fístula arteriovenosa. Essa fístula é uma junção entre uma artéria e uma veia, que é criada cirurgicamente para possibilitar o acesso fácil ali. E ocorre a necessidade da administração de heparina, que é um anticoagulante, que permite que o sangue passe ali pelo equipamento sem coagular. A meia-vida da heparina é curta, cerca de 2 a 4 horas. No paciente que já estão em diálise e que vão se submeter a procedimentos cirúrgicos eletivos, né, orais ali, eles precisam ser realizados no dia seguinte ao tratamento da diálise. Por que no dia seguinte? Porque isso permite que a heparina que foi utilizada durante a diálise seja totalmente metabolizada e que o estado fisiológico do paciente esteja melhor, para ele responder melhor à cirurgia, né? Tanto quanto ao volume intravascular, quanto aos produtos metabólicos resultantes ali. Essa fístula arteriovenosa, geralmente no braço, é suscetível a infecções, né? Então, devendo-se uma vez considerar o uso de antibiótico terapia profilática a esses pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver uma endocardite bacteriana, endocardite infecciosa. Então, é indispensável o conhecimento também do nível plasmático do potássio sérico, já que o aumento do potássio, chamada hipercalemia, é mais comum e grave, né, considerando o pré-operatório do paciente com insuficiência renal. E quando não diagnosticada, acaba sendo uma das principais causas de morte no transoperatório. Por quê? Se o nível de potássio estiver alterado, pode levar a uma parada cardíaca. O nível desejado de potássio plasmático tem que ser menor que 5,5 microequivalente gramas por litro antes da cirurgia, tá? Porque durante a cirurgia ele geralmente vai ficar um pouquinho mais alterado. Os níveis de potássio são importantes, assim como os níveis de sódio. Então, a hiponatremia constitui um distúrbio que pode levar à desidratação. E a perda de sódio pode ser frequente, então é importante avaliar. Muitas vezes esses pacientes são anêmicos, devendo ser solicitado nesses casos um hemograma para verificar qual o grau de anemia, além de uma avaliação de tempo de sangramento, que costuma ser prolongado, embora, a contagem de plaquetas esteja normal. O tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada também podem estar dentro dos valores normais, mas é indispensável a realização desses testes de coagulação. Pacientes com insuficiência renal podem ser incapazes de eliminar o anestésico
e os seus princípios metabólicos, resultando em um ligeiro aumento dos níveis plasmáticos desse composto e um potencial de toxicidade. Isso pode acontecer tanto com o uso de ésteres quanto de amidas. Portanto, pacientes que têm doenças renais significativas representam uma contraindicação relativa ao uso de anestésicos locais. Isso inclui também aqueles que se submetem à diálise e aqueles que têm glomerulonefrite ou pielonefrite crônica, né? Os anestésicos como a lidocaína, que é metabolizada no fígado, podem ser moderadamente utilizados. Com o advento de novas drogas, né, que não são metabolizadas ou excretadas a nível renal, tem surgido aí uma possibilidade maior, além do que a anestesia geral do paciente tornou-se mais tranquila e geralmente ela é feita com tiobenbutal ou mesmo fentanil e que pode ser utilizado analgésicos, relaxadores musculares que não são metabolizados a nível renal, são metabolizados a nível plasmático. Isso facilita o desempenho desses medicamentos e a sua exclusão do organismo. Quando for necessário o uso de antibióticos, analgésicos ou anti-inflamatórios, devem ser utilizados aquelas drogas que tenham metabolização hepática. Porém, sempre que possível, o nefrologista do paciente precisa ser contactado para ajustar, né, a dose e ajudar na escolha do medicamento. Além do que, né, o paciente que tem insuficiência renal crônica está associado a várias alterações na prescrição e no metabolismo de medicamentos. Então, um grande número de drogas são eliminadas a nível renal. Então, a excreção dessas drogas pelos rins envolve todas as funções de filtração, secreção e reabsorção. E dependendo do medicamento, pode ter um retardo na excreção e os pacientes terem essas drogas acumuladas no corpo. Quando nós temos ali a ligação de certas drogas a proteínas plasmáticas, né, numa quantidade reduzida, né, pode acontecer o que? Uma concentração dessa droga no organismo. Então, é importante sempre avaliar quais medicamentos podem ser utilizados nesses pacientes. Ainda, eles podem ter limitada a excreção de substâncias antimicrobianas. Então, um ajuste das doses de antibióticos são importantes para a segurança desse paciente, além do que um aumento no intervalo entre as doses terapêuticas. A amoxicilina, a eritromicina, a clindamicina e o metronidazol podem ser utilizados com precaução. As tetraciclinas e os aminoglicosídeos estão contraindicados quando há doença renal, tá? Uma vez que a vancomicina não pode ser eliminada por métodos de diálise convencionais, né, ela pode ser uma droga de grande aplicação e comodidade para esses pacientes que utilizam a diálise para fazer a metabolização. E essa possibilidade deve ser discutida sempre com o médico do paciente, sendo que a vancomicina deve ser administrada com a sessão de diálise, antes do tratamento odontológico, durante cerca de 4 a 7 dias nos pacientes que fazem o método dialítico. Os analgésicos como o paracetamol, o AS, o ácido acetil salicílico, podem ser utilizados com segurança, em doses baixas e moderadas. Porém, o uso deve ser cauteloso quando necessárias doses maiores. Além disso, os anti-inflamatórios não esteroidais devem ser evitados, porque eles causam a retenção de fluidos e sódio, tá? E em condição de alteração circulatórias mais graves, eles podem levar a agravos. A administração dos AINES pode levar também a um declínio da função renal, porque acontece uma associação de pelo menos 2 fatores agressivos ao rim, a nefrotoxicidade e a inibição das prostaglandinas, já que elas têm um papel importante na preservação da hemodinâmica renal. Os analgésicos de ação central, esses sim, podem ser utilizados com segurança,
desde que tenha o seu metabolismo realizado a nível hepático, ou seja, pelo fígado. Se o paciente tiver doença renal e doença hepática, se torna muito mais complicado. Então, nós devemos também considerar as manifestações orais que esses pacientes apresentam. Então, são várias as alterações que têm sido associadas à insuficiência renal. E essas se correlacionam com a gravidade da condição. Estima-se que cerca de 90% dos pacientes vão apresentar alguns sintomas orais. E a manifestação clássica desses pacientes, que principalmente aqueles que fazem hemodiálise, é a palidez da mucosa, por quanto da condição anêmica que eles apresentam. Eles também podem ter associadas a estomatite urêmica, tá? Que representa uma complicação muito incomum na insuficiência renal, mas pode acontecer. E acredita-se que a causa dessas lesões se deva à urease, que é uma proteína, uma enzima, na verdade, produzida pela microbiota oral, certo? E acaba fazendo o quê? A liberação de amônia ali e causa lesões na mucosa. Essas lesões são avermelhadas ou ulceradas e geralmente elas estão recobertas por uma pseudomembrana. Então, quando os níveis de ureia caírem, tudo retorna ao normal. Mas esse acúmulo de ureia na saliva também pode provocar um hálito amoníaco, tá? E alterações do paladar, gengivite, xerostomia, parotidites. Além das infecções por cândida, que ocorre cerca de 37% desses pacientes. E inclusive são importantes porque podem indicar problemas sistêmicos avançados. Então, devido a isso, exames orais frequentes devem ser realizados para a detecção de candidose. Além das alterações em mucosa, várias alterações dentárias podem estar presentes no paciente com insuficiência renal crônica, inclusive hipoplasia de esmalte, estreitamento da câmara pulpar, lesões radiculares e erosões dentárias. Além do acúmulo de cálculo, que é muito comum e acelerado nesses pacientes. E acredita-se que esteja relacionado a um produto cálcio fosfato alterado, né? Então há um desequilíbrio ali, sendo também a gengivite comum. A gengiva marginal acaba sendo frequentemente inflamada com tendência à hemorragia e outras manifestações também são inclusas aí, entre elas mobilidade dentária, que faz com que os dentes saiam de posição e leve à má oclusão. Os dentes podem estar sensíveis à percussão e à mastigação. Tá? Então, são várias as alterações. Também inclui-se a osteodistrofia renal, que é a anormalidade óssea encontrada nesses pacientes. E isso, clinicamente, caracteriza-se por dores ósseas generalizadas, fraturas espontâneas com um processo lento de recuperação, assim como miopatias, necrose e calcificações. Devido à redução da produção de vitamina D, da ativação da vitamina D, ocorre uma menor absorção de cálcio, seja pela redução dos níveis de fosfato, ou seja também pela alteração dos hormônios decorrentes. Então, sinais clássicos, dentre eles o paratormônio de hiperparatiroidismo, podem se manifestar na maxila e mandíbula. Então, o paratormônio vai fazer o quê? Remover cálcio da maxila e mandíbula, levando à desmineralização óssea, e aí o osso vai ficar com aquele aspecto de vidro despolido, tá? Então, que é chamado de tumor marrom. Então, baseado em todos esses aspectos, é indispensável que o cirurgião dentista conheça sobre a insuficiência renal crônica e reconheça as suas manifestações sistêmicas e bucais, para ter uma maior segurança no tratamento dos seus pacientes.